Bom dia, a paz seja convosco, glória a Deus. Iniciando aí mais uma live, mais uma chave mestra. Fiquei aí uns dias sem poder fazer a live, mas para a glória de Deus estou aqui retornando e dando continuidade àquilo que eu comecei, né? É uma honra poder servir a Jesus, poder estar aqui nessa manhã falando dele, do amor dele, da bondade dele, da graça dele. E glória a Deus, sexta-feira, e eu sei que esse vai ser um tempo precioso, né, na presença do Senhor Jesus. Eu vou estar dando continuidade ao capítulo 2, aliás, vou começar o capítulo 2, né, eu não pude estar aí esses dias, mas eu sei que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Quero estar apresentando esse tempo ao Senhor, orando, colocando diante do altar do Senhor esse tempo aqui, que nós vamos estar juntos, que eu vou estar falando da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida em que eu possa estar na tua presença, e também eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Espírito Santo, e agradeço ao Senhor pelo que o Senhor tem feito e que vai fazer sobre as nossas vidas, Pai. Eu coloco diante de Ti esse tempo, esta live, que o Senhor esteja na direção, no controle de todas as coisas, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo que for falar seja na direção do Teu Espírito, seja conduzida pelo Senhor para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha ser o centro, o assunto principal desta live, Senhor. Que o Senhor se revele poderosamente aos corações, que o Senhor ministre individualmente e pessoalmente a cada vida, Senhor, que vai estar entrando nessa live. Não importa o tempo em que essa live vai estar sendo assistida, Senhor. Pode ser lá no futuro, Pai. Onde quer que essa pessoa estiver, que ela seja ministrada pessoalmente pelo Senhor, Pai. Porque eu sei que a Tua palavra ela vem de modo geral sobre as nossas vidas, mas eu sei que ela trata no íntimo, ela trata de modo pessoal com cada um, Senhor. Então se revela poderosamente aos corações nesta manhã. Fala, Senhor Deus, aos corações. O Senhor sabe as necessidades das pessoas, o Senhor sabe o que elas têm vivido, o que elas têm passado, quais são as situações que elas têm enfrentado, Senhor, nesses dias. Que o Senhor se revele, trazendo revelação e luz sobre a mente das pessoas, que o Senhor fale aos corações delas, trazendo respostas, trazendo direções, trazendo orientações, trazendo livramento, trazendo proteção, Senhor. Aquilo que os meus irmãos e as minhas irmãs têm colocado diante do Senhor dia a dia, Pai. Aquilo que tem subido como um incenso agradável diante do Senhor, Pai. As orações, as intercessões, os questionamentos, vem trazendo resposta, vem trazendo alinhamento, vem trazendo direção, Senhor. Jesus, nós não queremos viver de qualquer maneira, nós não queremos tomar as nossas próprias decisões sem consultar ao Senhor, sem saber a direção, a opinião do Senhor. Então fala conosco, a Tua palavra, ela é luz, ela ensina, ela educa, ela habilita, Senhor, que seja desta maneira, Senhor, nesta live, que o Senhor vá direcionando, que o Senhor vá ministrando poderosamente aos corações, Pai, por onde quer que for esta live, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, que haja liberação, Senhor, de cura sobre aqueles que estão enfermos, de libertação para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão vivendo debaixo de uma opressão, Senhor, que haja libertação, Senhor, sobre as vidas. Nós sabemos, Paizinho, que enquanto nosso Senhor Jesus ensinava ali nos montes, ensinava as pessoas, elas eram curadas, elas eram libertas, elas eram restauradas. A Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra ilumina o caminho. Que seja assim nesta live, Pai, que as vidas possam receber sobre elas a libertação das mentalidades, Pai, que muitas vezes são cativas, uma mentalidade enrijecida, que não entende a Tua vontade, o Teu propósito, Pai, que haja um dobrar-se diante do Senhor, uma inclinação
diante da verdade da tua palavra, Pai, para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas recebam cura, para que elas possam viver, Senhor Deus, a tua realidade. A tua palavra em Jeremias 29:11, mal para dar o fim que vós esperais. Senhor, que seja assim, que haja nesse dobrar-se, que haja nessa inclinação diante das verdades da tua palavra, que os meus irmãos, as minhas irmãs possam receber sobre eles a direção que o Senhor tem para a vida deles, que o Senhor possa que eles possam receber sobre eles a tua boa vontade, perfeita e agradável, Pai, mas que haja um dobrar-se, um humilhar-se diante do Senhor, para que essas verdades se manifestem para essas pessoas, Pai, e elas possam viver um novo tempo, elas possam viver um novo ciclo, elas possam viver um novo momento, que haja quebras de cadeias, que haja quebras de ciclos, Pai, que aprisionam, que impedem, Senhor, que as pessoas vivam o novo, que impedem, Senhor, que elas vivam uma vida abundante que o Senhor mesmo conquistou na cruz do Calvário. Senhor, envia os anjos do Senhor, os teus anjos guerreiros, Senhor, para estar com essas pessoas, Senhor, ministrando sobre elas, enquanto a sua palavra é ministrada, enquanto a sua palavra é ensinada e revelada, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar sinais e maravilhas nesta manhã, nesta live, que possam, Senhor, ser liberado as palavras de vida, as palavras de cura, de libertação, toda a opressão, toda a carga que tem sido lançada sobre as pessoas, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, que todos aqueles que acessarem esta live, que eles sejam livres desse peso e dessa carga, em nome de Jesus, todas as dores no corpo, dores nas costas, dores no estômago, Senhor, dores nas mãos, nos ombros, sejam repreendidas agora em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, que o teu Espírito ministre poderosamente sobre as pessoas, Pai, trazendo libertação e trazendo cura, trazendo alinhamento do corpo, da alma e do Espírito ao Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, aleluia, vamos aí retornar, né? Eu fiquei aí uns dias sem fazer a live, foi uns perrengues aqui, umas tempestades aqui, mas elas têm que passar, porque Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor que opera até no meio das tempestades, não é? Ele está no comando de todas as coisas. Então, para a glória de Deus, eu estou aqui mais uma vez, né? Falando da verdade do Senhor, falando da palavra do Senhor. Gente, me fala aí se o som tá bom, a altura. Bom dia, Gê, paz do Senhor. Bom dia, Marli, paz do Senhor. Me avisa, porque eu acho que eu não aumentei todo o volume aqui do celular, então preciso saber se o som tá bom. Hoje eu vou dar início aí ao capítulo 2 de Filipenses, né? Eu tive aí um convidado, aliás, eu teria um convidado na quarta passada, que seria o pastor Silvio, mas infelizmente não consegui fazer a live, então, né, eu vou agendar o pastor Silvio, já agendei para uma outra data e logo ele vai estar aqui com a gente falando sobre o poderoso nome de Jesus, tá bom? Aqui baseado em Filipenses 2 ainda. E nessa próxima quarta-feira eu vou ter também uma convidada para estar comigo, uma serva do Senhor, vai estar aqui ministrando comigo, e eu sei que vai ser uma bênção, amém? Mas vamos lá, Filipenses capítulo 2, né? Nós vamos falar do verso 1 ao 4. O tema que tem aqui na minha Bíblia é exortação ao amor fraternal e à humildade. Paulo aqui no capítulo 2 vai estar falando da importância dessa unidade. Eu falei desse assunto também com a pastora Janice. A live tá salva aí no meu Instagram e também lá no YouTube. Então, mas eu vou dar continuidade aqui, né, falando desse assunto tão interessante. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom dia, Celinha, paz do Senhor. Olha só, a base da unidade cristã está expressa nas conjunções condicionais se, né? Para quem tem essa versão aí, Almeida Revista e Atualizada, você vai ver que o texto está dizendo assim: se há, né, alguma exortação, se há entranhados afetos e misericórdias. Por quê? Porque é uma condição, é uma conjunção, né? Na gramática, a palavra se significa uma conjunção. Se há, né, alguma exortação, se há entranhados afetos e misericórdias, porque isso é condicional, depende de mim e de você, depende que eu deseje essa unidade, depende que eu trabalhe para que essa unidade seja real na minha vida, nos meus relacionamentos, tanto na igreja quanto familiares, com os meus amigos. Depende da minha vontade, depende do meu querer para que isso aconteça. Então, a base da unidade cristã está expressa nas conjunções condicionais, se. Mas no grego, essas conjunções não comunicam uma dúvida, mas são usadas para dar uma ênfase. Cada se poderia ser traduzido pelo visto que há alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, visto que há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha só, Paulo está falando, né, para essa igreja, o pastor Jeová também falou disso, né? Ele está falando dessa importância da unidade, dessa importância, dessa intencionalidade em trabalhar as questões da unidade. Então, você vê quanto que isso é importante, porque a Bíblia diz que Deus opera na unidade, né? Salmo, ele fala do que no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o Senhor ordena a bênção para o seu corpo através da unidade. Bom dia, paz do Senhor. Então, a unidade, ela é importantíssima, mas é interessante que a unidade, ela depende da minha decisão, depende da sua decisão. O quanto eu estou empenhada em trabalhar para ter unidade com os meus irmãos. O quanto que isso é claro para mim. O quanto eu entendo disso, o quanto eu estou decidida a investir na unidade. Porque quando a igreja vive uma unidade plena, o que acontece? Há um derramar da unção de Deus. Como diz lá no Salmo 133, o Senhor ordena a sua bênção quando os irmãos vivem em união. Então, você vê que Paulo está falando disso sobre essa igreja. Já dei uma introdução sobre a igreja, que essa é uma igreja muito próxima de Paulo, eles são muito amigos de Paulo, né? Paulo tinha uma intimidade com esses irmãos. Essa é a igreja que foi fundada lá em Atos 16, através da vida da Lídia, do carcereiro. Então eles são pessoas muito próximas de Deus, de Paulo. Mas olha só, mesmo essa igreja estava vivendo problemas com dificuldades nos relacionamentos dos irmãos, ao ponto de Paulo ter que escrever essas coisas para eles. Aqueles que têm uma vida devota sabem como é Deus. Eu e você que temos caminhado com Jesus, nós temos conhecido ao Senhor dia a dia, e nós sabemos o que agrada a Deus, nós sabemos o que não agrada ao nosso Deus. Então, se alguma coisa que eu vivo, que eu faço, que eu falo, eu reconheço que não agrada a Deus, eu devo me alinhar, eu devo mudar de atitude, eu devo me arrepender e me alinhar à vontade de Deus. Essa é uma das funções primárias da igreja, conhecer a Deus, saber o que agrada e o que não agrada a Deus. A santidade evita qualquer coisa que traga desunião ou a divisão da igreja. Eu sou responsável, eu tenho uma porção de responsabilidade que cabe à minha vida em me manter em santidade.
E santidade não é só uma questão de, eu não peco, eu não assisto o que não devo. Bom dia. Eu não estou envolvida num pecado voluntário. Querido, tem a ver também com a unidade. Se eu não trabalho a unidade naquilo que é minha responsabilidade, eu estou em pecado. Eu não estou buscando a santidade. Então, me alinhar com a vontade de Deus, com aquilo que as Escrituras ensinam, traz santidade para a minha vida. E se eu não estou cooperando para que essa unidade aconteça dentro da casa do Pai, não prospere, para que o reino não cresça, para que o nome de Jesus não seja honrado, não seja louvado. Então, eu tenho uma responsabilidade acerca do andamento, do curso da Igreja do Senhor, acerca daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Se eu tenho aprendido e eu não aplico, eu estou em pecado. E eu vou prestar contas diante do Senhor do que eu tenho aprendido e não tenho aplicado. Naquele dia o Senhor vai perguntar para mim: Rita, eu te dei tanto, eu trouxe tanta revelação para você na palavra. Irmãos, eu tenho plena certeza do que eu vou te falar agora. Eu tenho certeza que naquele dia o Senhor ele vai nos mostrar. Lembra aquele momento em que você estava lendo a Bíblia e eu revelei aquele versículo no Salmo 133 para você? Que eu falei com você lá de Filipenses através daquela live, da importância da unidade, e você não aplicou? Nós vamos prestar contas ao Senhor, irmãos, daquilo que nós temos conhecido e temos aprendido, daquilo que eu não sei. Eu não vou prestar conta do que eu não sei, mas eu vou prestar conta, sim, daquilo que Deus tem me revelado, daquilo que eu tenho aprendido, se eu estou aplicando ou se eu não estou aplicando. Bom dia, paz do Senhor. A santidade evita qualquer coisa que traga a desunião ou a divisão da igreja. Ela vive sem egoísmo, tornando os outros o foco primário de suas preocupações. Então, é minha responsabilidade olhar a prioridade do outro e não a minha. É minha responsabilidade focar no outro, naquilo que coopera para o bem dele, para a edificação dele, para o fortalecimento dele, para o crescimento dele e não para a minha. Porque o meu crescimento é Jesus quem vai me dar. Mas se eu posso cooperar com o teu crescimento, eu tenho que fazer minha parte. Deus não vai me ter por inocente acerca disso. Se eu tenho uma dívida com você, o que o Senhor espera que eu faça? Ele simplesmente espera que eu faça, que eu perdoe. Porque Ele tem me perdoado todos os dias. E que eu trabalhe para a sua edificação, para o seu crescimento. Porque o verdadeiro amor não é egoísta. O verdadeiro amor, ele não está focado em si mesmo, ele está focado no outro. Foi exatamente isso que Jesus fez, não é? Somos todos discípulos de Cristo. Aprendemos com sua vida e temos Jesus como nosso mentor e modelo. Ele é o modelo, irmãos. Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Alguém aqui já chegou nesse nível do nosso modelo? Já alcançou a maturidade? Já alcançou a altura? Não, todos nós estamos no processo. Mas nós temos aprendido a palavra tem vindo de encontro ao nosso coração. Nós não podemos nos endurecer, nós não podemos rejeitar o que o Senhor está nos ensinando, o que está nos falando. Isso vai cooperar para o nosso bem, isso vai cooperar para o nosso progresso, para a nossa prosperidade espiritual. Devemos procurar manter a unidade com os outros crentes em seus pensamentos, atitudes, amor, espírito e propósito. Sabe, muitas vezes, irmãos, há dentro de nós uma faísca de rebelião. Então, às vezes, o pastor ele tem uma ideia, ele tem um plano, um projeto, e nós, dentro de nós, estamos nos rebelando contra aquilo, estamos rejeitando aquilo. Como nesse momento estou aqui falando da importância da unidade, muitas vezes no seu coração está suscitando um sentimento de rebelião contra isso. Não é bem assim, não precisa ser tão assim. Por que tem que ser eu de novo? Por que eu de novo? Queridos, não importa. Você está fazendo para Jesus. Jesus é o foco.
Se Ele está falando que é assim, nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma direção, o mesmo propósito, que é que o reino avance, que o reino cresça, que mais vidas sejam edificadas, fortalecidas, animadas. Você não sabe o que passa no coração do outro, irmãos. Muitas vezes as nossas palavras, elas não estão expressando tudo o que está lá dentro. Porque nós temos tanto medo de revelar o que está dentro de nós e nós nos protegemos. Muitas vezes com palavras às vezes agressivas, com palavras ofensivas, com palavras que denigrem a imagem um do outro. Mas essa não é a verdade que está dentro de nós. A verdade que está dentro de nós está lá encoberta, com medo de se expor, com medo de ser ridicularizado, com medo de ser envergonhado, humilhado. Então, aplique a palavra, porque a palavra não voltará vazia. Aplique a palavra, ela vai produzir um efeito. Se mantenha naquilo que Jesus falou para você, cumprindo a palavra, obedecendo a palavra, e você vai ver que você não vai errar. Você vai acertar o alvo, você vai chegar onde precisa chegar, você vai alcançar a maturidade que o Senhor está falando para você, onde Ele quer te levar. Irmãos, o que está em jogo quando nós ficamos resistindo ao que Deus quer fazer? Está em jogo o chamado profético que Deus tem na nossa vida, o destino profético que Ele tem para nós, para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Eu preciso amadurecer, eu preciso ser diferente, eu preciso ser transformada. Eu não vou conseguir chegar lá no destino profético que Deus tem na minha vida se o Espírito Santo não puder operar em mim uma transformação, uma mudança. Então, o que está em jogo diante da situação que você tem vivido e que muitas vezes está impedindo que você alcance o que Deus tem para você? O que está em jogo? Será que você vai passar por essa vida sem experimentar as coisas grandiosas que Deus tem para você? Sem alcançar o destino profético que Deus tem para você? Você vai passar por essa vida sem experimentar os sonhos e os projetos de Deus para você? Se você continuar resistindo, se você continuar endurecida, você não vai alcançar. Precisa se submeter, precisa obedecer, precisa entender o que Jesus está falando e falar: Senhor, eu aceito, eu recebo isso. Não é o que eu gostaria, mas se é a sua vontade, então eu me submeto. Vai ser do jeito que o Senhor quer, vai ser como o Senhor quer. Queridos, essa semana eu vivi uma situação, até eu fui pregar fora ontem e comentei isso na mensagem. Eu vivi uma situação que não era verdade, não era real, era um engano das trevas. Já há algumas semanas, alguns pensamentos começaram a vir à minha mente acerca de uma situação, de uma pessoa, e aquilo começou a encher minha mente daqueles pensamentos, e eu pensava: não é possível, não é isso é uma fantasia, não é verdade isso, essa pessoa não é assim. E o Espírito Santo falava para mim: vai lá, fala com ela. E eu pensava: Senhor, depois eu vou. E realmente eu estava numa semana muito difícil. E eu pensava: depois eu vou, outra hora eu vou, outra hora eu mando mensagem e tal. E fui postergando, e aquilo na minha mente, e cada hora eu pensava mais coisa, e na minha mente vinha algumas defesas. Eu pensava: mas não é bem assim, mas também ela fez isso, né? E aquela coisa toda. Aí até que chegou um dia, o Senhor me convenceu, né? A gente tá aí no jejum do chamar, fazendo o jejum aí, peso da glória de Deus, já estamos aí no final do jejum. E num daqueles áudios o Senhor começou a falar ao meu coração, e eu reconheci quanto que o meu coração estava endurecido acerca daquela situação. E eu falei: tá bom, Senhor, de verdade, não é minha vontade fazer isso, mas eu vou fazer, Senhor. Se o Senhor está falando para eu fazer, eu vou fazer, em obediência ao Senhor. E realmente, eu fui lá, irmãos, não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Satanás preparou todo um quadro na minha mente, sabe? Me mostrava, jogava setas de pensamentos, e eu acolhia porque achava que era verdade. E era tudo mentira, não era nada daquilo. E eu fui lá, pude ver que não era nada daquilo, e eu só confirmei o que eu tenho aprendido acerca do Senhor e acerca dessas batalhas na mente. Só confirmou aquilo que eu tenho aprendido, mas eu vivi isso. E não foi uma coisa simples.
Não foi uma coisa simples. Então o que eu estou falando para você não são palavras que eu inventei ou que eu acho que é assim. Elas são isso, irmãos. Ela é verdade. Nem tudo que você está pensando é do jeito que você está pensando. Nem tudo que foi semeado na sua mente em todos esses anos, nem tudo é desse jeito. Tem coisas que são enganos, são mentiras que o inimigo tem semeado na nossa mente através de dardos, de setas, de pensamentos na sua mente. Então, fica na palavra, pratica a palavra, obedece, seja rápido, seja rápido. Eu fico pensando, quanto mais endurecido eu estou, quanto mais eu demoro para agir, mostra o quanto eu ainda estou longe, distante daquilo que Jesus quer para mim. Quanto mais rápido é para mim resolver essas coisas, mostra o quanto eu estou sendo trabalhada e quanto eu estou sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Irmãos, tudo isso aqui não estava no meu esboço, está saindo agora. Para mim, para você e para aqueles que vão estar assistindo depois. Então recebe, aceita a palavra que vem do coração de Jesus para você. Amém? Seja intencional, procure manter a unidade com outras pessoas nos pensamentos, nas atitudes, no amor, no espírito e no propósito. Nós precisamos ser um em Cristo. Reconheça que o separatista é aquela pessoa que acredita que ela tem direito a própria opinião. Irmãos, no reino de Deus, esse não é um ensinamento. Essa não é a verdade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Sermos pessoas separatistas, defender a nossa opinião acima de todas as coisas. A nossa opinião é o que menos importa agora. Importa a opinião de Jesus, importa o que Jesus está falando, importa o que ele está ensinando. É isso que importa. Se ele está falando para você deixar isso de lado, perdoar e seguir em frente, segue em frente, obedeça. A opinião que é importante é a opinião de Jesus. É isso que importa. Está escrito na tua Bíblia, querido? Toma posse disso aí, é assim, é do jeito que ele falou e acabou. É assim que eu vou agir, é assim que eu vou me mover. Arrependa-se e renda-se de tal arrogância em nome da unidade do corpo de Cristo. A unidade, irmãos, o avivamento ele virá quando a igreja tem unidade. O avivamento vem dentro de você, dentro de mim em primeiro lugar, porque o avivamento não fica pairando no ar, ele vem nas pessoas. O avivamento é um renovo de Deus para as nossas vidas. Ele vem quando nós entendemos o valor da unidade e nós trabalhamos para que essa unidade aconteça nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos e até com os nossos inimigos. Porque se depender de mim, eu vou ter paz com o meu inimigo. Ele não vai ser meu inimigo. Pelo contrário, ele vai se tornar um irmão em Cristo. Nós precisamos ser intencionais com as questões de unidade. Paulo está falando aqui com a igreja de Filipenses, porque tinha duas irmãs que estavam divididas lá entre eles. Olha, uma igreja que teve uma fundamentação tão poderosa, baseado lá em Atos 16. Não é a Lídia que se converte, o carcereiro, a menina lá que Paulo expulsa o demônio de adivinhação que agia na vida dela. Pensa bem, uma igreja poderosa, mas estava tendo um problema de divisão na igreja por causa de duas pessoas. Então nós precisamos vigiar. Eu não quero ser um empecilho para a obra de Deus. Eu não quero ser um empecilho para que a igreja cresça. Você quer ser? Você quer ser? Eu e você podemos escolher sair desse lugar. Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero o alinhamento à tua palavra. Eu quero o alinhamento à tua vontade. Então, que eu diminua e que Cristo cresça. Amém? Olha, irmãos, não tem nada disso aqui no meu esboço. Misericórdia. Vamos lá. O exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, como eu disse anteriormente, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mentor, Ele é a nossa referência. E fala a verdade, que referência. Só nesses 6 versículos aqui, nós entendemos a grandeza de Jesus. Entendemos a bondade de Jesus. Meu Deus, como pode Jesus ter se submetido a vir à terra como homem, nascer como um nenenzinho, ter dor de barriga, precisar que alguém o alimentasse, precisar que alguém trocasse as suas fraldas. O próprio Deus fez isso por amor a mim e a você. Pensa, ter que aprender a andar, cair várias vezes enquanto estava aprendendo a andar. Pensa, eu sempre lembro disso, gente, quando os nenenzinhos, os bebês, os dentinhos estão nascendo, que a gengiva fica toda inflamada. Imagina quanta dor os bebês têm. Jesus passou por isso. E não foi só isso. Viveu como homem, sentiu o que eu e você sentimos, sentiu raiva, sentiu dor, sentiu tristeza, angústia quando estava ali no Getsemane. E sentiu a dor da cruz, de ser desprezado, rejeitado, desonrado, envergonhado. Sentiu a dor dos pregos entrando nas mãos dele. A coroa de espinho. Fala a verdade, queridos. Que Deus é esse? Quem se compara ao nosso Deus? Quem se compara ao Senhor Jesus Cristo? Quem viveu o que o nosso Senhor viveu? Ninguém. E olha aqui Filipenses 2, do 5 ao 11, falando da humildade de Jesus. Paulo vem falando aí da importância da unidade para a sua igreja. E aí ele mostra a referência. Quem é a referência? É Jesus. Por que não tem unidade entre os filhos de Deus? Por que não tem unidade entre os irmãos, entre os parentes, entre os familiares? Por quê? Sendo que Jesus fez tudo isso para alcançar a mim e a você. Não tem unidade, queridos, porque o problema está conosco. Porque nós não nos submetemos. Porque nós ainda somos orgulhosos e arrogantes. Olha, Jesus se despiu de tudo isso. Se despiu da sua glória. Jesus tinha tudo no céu. Por que deixar sua glória e nascer como um homem? Se alguém beliscasse Jesus, ele sentiria dor. Se ele tropeçasse na rua e arrancasse a unha do pé, ele teria dor. Jesus fez tudo isso. Viveu o que eu e você vivemos. Para mostrar que é possível. Por causa dele, é possível nós sairmos desse lugar que nos impede de acessar a glória de Deus e viver uma vida totalmente transformada e abundante na presença dele. Paulo usa o exemplo de Cristo para impor um apelo ao altruísmo. Como Cristo deixou voluntariamente de lado sua glória celeste, para vir ao mundo e morrer, devemos estar dispostos a olhar além dos nossos interesses em nome dos outros. Embora seu propósito seja fortalecer sua exortação, ao invés de estabelecer uma doutrina, Paulo apresenta aqui uma das maiores declarações do Novo Testamento em relação à pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus, sendo o próprio Deus, abriu mão da sua glória, de todo o seu poder, para nascer como um homem, para viver uma vida simples, filho de um carpinteiro, precisar ter hora para comer, ter fome, não se sentir bem, ter sono, viver coisas tão comuns quanto eu e você vivemos. Por que que nós não podemos abrir mão da nossa opinião, das nossas vontades, dos nossos achismos, para viver aquilo que Jesus tem nos ensinado? Não é verdade? É por Ele, é para Ele, tudo é para Ele e por Ele e dele. Eu e você somos dele.
Então nós precisamos reconhecer esse lugar de honra que Deus tem nos dado e nos sujeitarmos à vontade do Senhor. Não tem mais tempo para não fazer assim. Não tem mais tempo para viver de outra forma. O texto, quando diz que ele tomou a forma, subsistindo em forma de Deus, não está falando a referência da forma física de Deus, mas a sua essência divina, né? Uma qualidade que é imutável, apesar de vir como um homem. Jesus é Deus. Ele compartilha da divindade do Pai em si. Ele é igual a Deus. Refere-se ao modelo da existência de Cristo. Cristo compartilhava as glórias e prerrogativas da divindade. Perdão, irmãos, mas não encarava as circunstâncias de sua existência como algo a ser retirado de forma ciumenta. Ele não tinha esse tipo de sentimento. Pelo contrário, ele desistiu voluntariamente da sua glória. Ele se entregou totalmente ao propósito do Pai. Ele se entregou totalmente à vontade do Pai de salvar o perdido, de salvar o homem que se perdeu por causa do pecado. Sabe, Jesus não teve medo de perder a sua glória, de perder a sua honra, porque tudo isso foi amor. Um sentimento de competição com os homens. Pelo contrário, ele abriu mão de toda a sua glória para que ele pudesse alcançar os planos do seu Pai, do Pai dele, e hoje do meu Pai, do seu Pai. A realidade da encarnação de Cristo é expressamente através da completa renúncia de Cristo, quando ele a si mesmo se esvaziou. Imagina no céu. Jesus falando para o Pai: sim, Pai, eu vou abrir mão agora de toda a minha glória. Tira a coroa, tira o manto de realeza, tira as vestes de rei e vem como um homem simples, humilde, por amor a mim e a você. Fala a verdade, a minha vontade, por amor a Ele. Pensa no que Jesus fez por você. Ele ocultou as manifestações da sua divindade e assumiu a verdadeira humanidade. A palavra semelhança sugere que Jesus realmente era um homem, mas não um simples homem. Sua humanidade era genuína, mas seu ser ainda era divino. Seu ser ainda era divino. E mesmo assim, ele se sujeitou ao processo, aceitou as condições que o Pai deu a ele, porque Jesus não poderia morrer de outro modo, ele teria que morrer na cruz, como um maldito, para carregar sobre ele os meus pecados e os teus pecados. Pensa, não foi uma coisa pequena. Não foi uma coisa pequena. Ele não usou o seu poder, a sua divindade para se livrar da cruz, para amenizar a dor na cruz. Você não faria isso? Eu faria isso. Humanamente dizendo, eu digo que eu faria isso. Para amenizar minha dor, talvez eu usasse o meu poder ali. Mas Jesus não fez isso. Ele passou por todo o processo. E por que eu e você muitas vezes tememos a dor? Tememos ter que resolver as coisas? Tememos ter que passar por processos? Nós não precisamos temer nada, porque Deus está conosco. Se é necessário passar todo um processo, vamos passar. Vamos passar confiando que o Senhor está conosco, que Ele está cuidando de nós, que nada saiu do controle dEle, que Ele é bom, Ele é sempre bom. Quando as coisas estão boas para mim, Ele é bom. Mas quando as coisas estão ruins, Ele continua sendo bom. Essa é a verdade de Deus para nós. A exaltação de Cristo é consequência de sua obra de redenção. Agora, Ele tem um estado de glória maior do que antes da sua encarnação. Ele tem um nome que é sobre todo nome, diante dos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o tema que o pastor Silvio vai falar comigo daqui a 2 semanas. Mas essa é a verdade de Deus. Ele tem muito mais glória do que antes, porque Ele aceitou o processo. E Jesus é o nosso modelo. Querido, se Ele
tem uma exaltação maior ainda do que antes de vir como homem e morrer na cruz do Calvário. Essa é a referência que Deus tem para nós. Você não está entendendo, mas nesse processo, se você passar aprovada, você vai ter muito mais honra. Glória de Deus sobre a sua vida será muito maior do que quando tudo começou. O desafio para você é aceitar passar pelo processo aprovada, a maneira de Cristo e não a sua maneira. Não baseado na sua opinião, na sua decisão, mas baseado no que as Escrituras dizem, no que a palavra do Senhor diz. Tá disposta? Vou falar disposta porque aqui tem as irmãs comigo, né? Mas você que vai estar assistindo essa live depois, isso é para você também. Tá disposto? Tá disposta? Aceita o processo. Faz o que tem que fazer. Faz a maneira de Deus. Não vale na sua maneira. Vale na maneira de Deus. Ok? Eu vou encerrar essa live, né? Hoje o Senhor direcionou as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu creio que Deus falou poderosamente ao seu coração. Amém? Se for necessário, assiste de novo. Medita nessa palavra. Medita no que Deus está falando. Irmãos, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, está aí com você. Ele está falando com você, pessoalmente. Se submete ao que Deus quer fazer. A alegria que você vai receber por ter obedecido vai ser muito maior do que você está imaginando, porque Deus tem um lugar de honra para te colocar, mas é necessário que você aceite o processo e que você passe por ele da maneira de Deus e não da sua maneira, ok? Bom dia minhas amigas aí que estão entrando, pastora Val, pastora Simone. Eu já estou encerrando a live, quero orar por vocês nessa hora, né? Foi um tempo bem diferente hoje, mas eu quero orar por você. Eu não tenho dúvidas do que eu estou falando para você, tenho certeza que veio do coração do Pai para a sua vida e para a minha vida, ok? E não esquece de curtir a live, né? De compartilhar. Depois eu vou estar mandando lá pro YouTube, né? Me enrolei aqui nas palavras. O meu canal lá no YouTube chama Chave Mestra. Entra lá, curte, compartilha, né? No YouTube você pode parar a live no meio, pode voltar, pode ir pra frente. É mais fácil do que aqui no Instagram, né? Mas vai ficar salvo aqui no meu perfil e lá na Chave Mestra lá no YouTube, tá bom? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã. Te agradeço pelo que o Senhor derramou sobre a nossa vida nesta manhã, Senhor. Jesus, Seremaia, Xerecantalamaz. Eu confesso, Senhor, que não esperava que fôssemos nessa direção, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Jesus, que o Senhor continue ministrando ao coração das minhas irmãs. Que o Senhor continue trabalhando, Senhor, e confirmando os Teus planos, os Teus propósitos para o coração dessas pessoas. Para o coração daqueles que ainda estarão assistindo esta live, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra produza o fruto para o que o Senhor enviou. Que ela produza um fruto de transformação, de mudança, Pai. Que ela produza um fruto de alinhamento à Tua vontade, ao Teu propósito. Jesus, Tu és o nosso modelo. Eu quero aqui juntamente com essas pessoas, Senhor, pedir perdão ao Senhor por todo endurecimento do nosso coração, por todo enrijecimento quanto à verdade da Tua palavra, quando ela é semeada sobre nós e nós nos endurecemos e nós rejeitamos o que o Senhor está falando. Nos perdoa, Senhor, porque nós vemos na Tua palavra, pelo que lemos aqui nesta manhã, que o Senhor abriu mão de toda a sua glória, o Senhor se submeteu ao propósito do Pai para salvar o homem. O Senhor não mediu esforços, o Senhor abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua honra. E o Senhor se permitiu nascer como um homem, sentir dores, viver as dificuldades, as aflições que o ser humano vive para salvar o homem na cruz do Calvário.
Senhor, muito obrigada pelo que o Senhor fez por mim. Muito obrigada pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, quando nós somos lentos, demoramos a entender a tua vontade, demoramos a obedecer, Senhor. Nos perdoa. Senhor, eu sei que o tempo, nós estamos no limite, Senhor. Muito em breve o Senhor estará vindo nos buscar, Senhor. Eu sei que falta pouco, Senhor, por isso nós precisamos ser rápidos. Nós precisamos nos alinhar rapidamente, Pai querido, para não sermos roubados, para não perdermos a nossa salvação, para não perdermos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nos ajuda, Espírito Santo. Continua trabalhando na nossa mente e no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Age, Espírito Santo, sobre nós, nos perdoa por todo enrijecimento, todo endurecimento e nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade, a entender o teu propósito e a obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe, bom dia para vocês, bom final de semana, um final de semana cheio da presença do Senhor, cheio de paz, cheio da glória do Senhor, que você esteja aí firme, determinada a obedecer, a cumprir os propósitos de Deus na sua vida, porque Ele tem uma honra muito maior para você aí na frente. Queridos, olha, eu tenho vivido isso e eu penso isso e eu aplico isso para minha vida. Quando o negócio é muito difícil, o primeiro pensamento que vem na minha mente é o seguinte: Deus tem algo muito maior lá na frente. Por isso toda essa guerra, por isso todo esse embaraço, por isso toda essa luta. Então confie, segue em frente, obedeça, se submeta, faça aquilo que Jesus está mandando você fazer. Porque a glória que está reservada para você é muito grande. Em nome de Jesus. Para você também, G, fique em paz, minha irmã. Fique em paz, porque o Senhor está cuidando de tudo. Ele tem um propósito na sua vida. E esses planos dele não vão ser frustrados para você. Em nome de Jesus, toma posse, minha irmã. Beijo, gente. Bom dia para vocês. Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Paz, pastora Andréia, linda.